Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade aí ao nosso curso de cálculo diferencial integral, na aula de hoje a gente então entra no capítulo 2 do livro do Psico 9, onde a gente começa a estudar conceitos novos aí, né, para quem nunca viu cálculo diferencial, que é o conceito de limite, tá? Então a gente começa aí com o conceito de limite de uma grandeza variável e grandeza variável infinitamente grande, tá certo? É, bom, sem mais delongas, então o que, que seria, né? Qual que é a ideia? Qual que é a ideia por trás da aula de hoje? Então, basicamente, você pode pensar que a gente quer entender o que significa a frase, tá? X, se x é uma grandeza variável, né, ela pode assumir vários valores, x tende ao número A, uh, a gente quer entender esse tipo de frase, tá? Ou então, escrito de uma maneira mais sucinta, a gente quer entender limite de x igual a A, ou também podemos escrever x tende a A, tá? Então, que esse tipo de que esse tipo de verdade, né, significa? O que quando a gente fala esse tipo de é, quando a gente fala, né, expressa uma frase dessa, o que essa frase significa matematicamente? É isso que a gente quer entender na aula de hoje, tá? Sem mais delongas, vamos então para a definição de limite. Vamos então para a definição de limite. Então é o seguinte, definição, tá? Então, ó, dizemos que o número constante A é limite da variável da grandeza variável x se existe, deixa eu ver, se para todo epsilon maior que zero, infinita, opa, infinitamente não, arbitrariamente pequeno, ah, ó, se pode indicar valores ah, consequentes da variável x tal que
Ó, módulo de x menos a, ele é menor do que epsilon, tá? Vamos ver se essa ficou uma definição coerente, tá? Então, dizemos que o número constante a, então o número constante a é limite da grandeza variável x se para todo epsilon maior que zero, arbitrariamente pequeno, aqui epsilon é um número real, tá? Arbitrariamente pequeno, se pode indicar valores consequentes da variável x, tal que módulo de x menos a é menor que epsilon. O que eu estou querendo dizer aqui, pessoal? Então, se pode tomar, né? Indicar não. Vou colocar aqui tomar. Se pode tomar valores consequentes da variável x, tal que x menos a é menor que epsilon. O que eu estou dizendo aqui? Então, eu estou aqui. Deixa eu colocar o eixo numérico aqui, variável o eixo numérico. Aqui eu vou colocar o meu a, aliás, o a, o ponto a constante. Eu tenho aqui que x ele vai assumindo valores, tá? Então, xn, eu vou lá, x1, x2, x3, x4, x5, vou colocar aqui, ó, tá, xn. Ele vai assumindo valores. Eu vou pegar um epsilon aqui, tá? Eu estou dizendo que a distância, né, o módulo entre x e o a, tá? Para um determinado epsilon arbitrário, ele começa a ficar menor que epsilon e continua menor que epsilon, tá? Você não vai ver, a partir de um certo x para frente, você não vai ver mais ele ser maior que epsilon, tá? Ele vai sempre ser menor do que epsilon, tá bom? Então deixa eu desenhar isso um pouquinho melhor. Então estou dizendo o seguinte, ó, x é arbitrário, hein? X é arbitrário, aliás, o epsilon é arbitrário e x toma valor, é uma variável, né? Então ele toma vários, qualquer valor dentro dos reais, tá? Deixa eu apagar aqui. Então é o seguinte. Então vamos lá. Então eu tenho o eixo numérico, eu tenho a variável a, eu tenho um x arbitrário, então essa distância aqui é módulo de x menos a, tá? E eu tenho um epsilon aqui arbitrário maior que zero, tá? Então, evidentemente, você consegue notar aqui que x menos a, ele é menor, a distância x menos a é menor do que a distância de epsilon até o a, tá? Então, x menos a é menor do que epsilon, tá? É isso que eu estou dizendo. Se essa condição é satisfeita para x variando arbitrariamente e epsilon um número maior, então a expressão x tem limite a, tá certo? Então, para ficar um pouquinho mais claro também, vamos pegar um exemplo aqui, tá? Então, vamos pensar na sequência, na seguinte sequência, tá? Então, vou pegar aqui, ó, o x1, ele vai ser 1 mais 1. O x2, ele vai ser 1 mais meio. O x3, ele vai ser 1 mais 1/3. E o xn, né, o valor n para o x, que está assumindo variável, uma grandeza variável, é 1 mais 1 sobre n. Essa sequência ela tem limite 1. Vamos entender por quê? Então vamos lá, ó.
módulo de x menos 1, o a é o 1, né? Então aqui eu estou dizendo que o limite desse cara é 1, tá? Ele é menor que epsilon, tá? Então, o x, ele vai ser, o x geral vai ser o termo geral da sequência, né? É 1 mais 1 sobre n, menos 1, menor do que epsilon. E aqui, portanto, eu consigo uma relação entre 1 sobre n menor do que epsilon, tá? Para epsilon arbitrariamente pequeno. Se eu consigo essa relação, né? Então eu sei que essa sequência que eu tomei, né, que o termo geral está aqui, ela tem um limite, tá? Ela tem um limite. E o limite é 1, tá? Que eu coloquei aqui, ó. Tudo bem? Só para a gente entender um pouquinho melhor. Então eu vou selecionar o epsilon igual a 1 sobre 100, tá? Ou 0,01, tá bom? Então, se eu colocar aqui o n, o xn, então vamos pegar aqui, ó, n igual a 1, esse cara, vou colocar aqui, desculpa, 1 sobre n, tá? N igual a 1, 1 sobre n dá 1. N igual a 2, esse cara dá meio. N igual a 3, esse cara dá 1/3. N igual a 10, esse cara dá 0,1. N igual a 100, esse cara dá 0,01. Opa, isso aqui já é igual ao epsilon. E aí, n igual a 101, tá? Esse cara é 1 sobre 101, que é menor do que epsilon. Qualquer n que eu colocar aqui, ele sempre vai obedecer a condição menor do que epsilon, tá? Que é o que a gente viu aqui. Então, essa sequência aqui, tá? Ela tem limite 1, tá? O limite de xn, limite de x é igual a 1, ou x tende a 1, tá certo? Tudo bem, pessoal, até aqui? Tranquilo? Tudo bem? Tá. Então, né, uma coisa que faltou colocar aqui na definição, se, né, se A é limite de x, escrevemos tá, só um errinho aqui na definição, né, que eu preciso corrigir. A é limite, não, vou colocar assim, ó, lá tende vamos colocar assim, se A é limite de x, escrevemos x tende a ou, resumidamente, limite de x igual a A, ou x tende a A, tá bom? Tudo bem, pessoal? Então tá certo, aqui em cima estava certo. Dizemos que o número constante A é limite da grandeza variável x, se para todo epsilon maior que zero, arbitrariamente pequeno, se pode tomar valores consequentes da variável x, tal que x menos a é menor do que epsilon, tá certo? Lembrando que x aqui é uma grandeza variável, né? Então ele vai assumindo vários valores. Bom,
Então, quais são as consequências, né, dessa definição, né? Então, primeira coisa, vou colocar aqui, ó, consequências, né? Você pode estar entendendo também como algumas propriedades, né? Não vou colocar propriedade, consequências da definição. Tá. Então, a primeira consequência é que o limite, né? Limite de uma constante C é a própria constante. Vamos entender o porquê, tá? Então, se x1 é a constante, a gente pode pensar na constante, né, como valores que sempre um valor, a constante é como se o x, né, a grandeza a variável, sempre assumisse o mesmo valor. Então, x1 é igual a c, x2 é igual a c, x3 é igual a c, tá? O termo geral, xn é igual a c, tá? Então, estou tomando essa sequência, né? Vamos colocar aqui a sequência de valores. Tá? Só que x é constante, tá? Então, aqui é constante, sempre o valor c. Então, pela definição de limite, eu vou ter que x menos c, ele tem que ser menor do que epsilon, só que x, ele vai assumir um valor constante, vai ficar módulo de c menos c, é menor do que epsilon, ou então que zero é menor do que epsilon, tá? O que é sempre verdade, né, pessoal? Para qualquer epsilon arbitrário, né? Epsilon ele tem que ser, pela definição aqui, ó, epsilon tem que ser maior do que zero, tá? Epsilon é maior do que zero e arbitrário. Então, esse caso vai ser sempre verdade. Então, limite de uma constante é sempre uma constante, tá certo? Tudo bem? A segunda consequência, tá, da definição, tá, é que, opa, desculpa, o limite, vamos colocar assim, ó, se, vou colocar assim, uma grandeza, vamos falar assim, ó, qualquer, vou colocar aqui, se uma grandeza variável possui limite, então esse limite é único. Ou seja, ela não possui dois ou mais limites, tá? E então esse limite é único. Então, vamos pensar assim, ó. Se x é uma grandeza variável, tá? Então, vamos supor, né? Como é que a gente vê que essa consequência da definição é verdadeira? Se x é uma grandeza variável, então vamos assumir aqui, né? Vamos assumir
que x menos a é menor do que epsilon, e x menos b, x menos b é menor do que epsilon, tá? Vamos assumindo que esse cara tem dois limites, tá? O limite a e o limite b, tá bom? Bom, se x menos a é menor do que epsilon, tá? Então eu vou ter a seguinte situação. Eu vou colocar o a, eu vou colocar o x, 1, 2, eu vou colocar o b, eu vou colocar esse ponto aqui, né? Se eu tenho o a e o b, esse ponto aqui é b menos a sobre 2, tá? B menos a sobre 2. E eu vou colocar o epsilon aqui, porque o epsilon é arbitrário e maior que zero. Pois bem, esse cara aqui eu sei que ele vai satisfazer, né? Esse cara aqui eu sei que ele vai satisfazer, tá? Porque esse cara aqui é módulo de x menos a, que é menor do que epsilon. Mas nota que se eu pegar essa distância aqui, ó, módulo de x menos b, para um determinado epsilon arbitrário, esse cara é maior do que epsilon. E esse cara aqui, ele não satisfaz. Então, se uma é satisfeita, a outra condição não é satisfeita. Ele não satisfaz a definição. Tá certo? Então, se uma grandeza variável possui limite, então esse limite é único. Tá? Uma outra forma da gente ver esse caso, tá? Uma outra forma da gente ver esse caso é o seguinte. Vamos assumir os seguintes valores, né? x1, vamos colocar aqui, né? x0, a sequência de valores. Então, seja a sequência de valores. Tá. Então, você pode pegar o caso aqui, x0 igual a 1 mais 1, vamos colocar aqui, ó, x1, vamos colocar x0. x0, x1 é igual a 1, x2 é igual a 1 mais meio, peraí, vamos colocar deixa eu pensar aqui, não, vou colocar assim, não, vamos pensar assim, ó. Tô só pensando como é que eu vou escrever aqui. Então, x1 é igual a 2, x2 é igual a deixa assim, x2 é igual a 1 mais 1 quarto, x3 deixa meio, x3 é igual a 1 1
Vou colocar aqui 1/8, aqui é 1/2, perdão, é isso. Agora vai ficar certo. x4 é igual a 1 mais 1 sobre 16 e assim por diante. Então eu vou ter que x2k mais 1. Isso aqui é igual a 1 sobre 2k mais 1. E x2k. Então eu tenho duas séries dentro da minha sequência. Duas sequências dentro de uma única sequência, né? 2k vai ser 1 mais 1 sobre 2k. Opa, 2k. O que eu estou dizendo é que eu peguei a sequência, né? Essa sequência ela tem duas sequências dentro dela, tá? Duas sequências dentro dela. A primeira sequência, obviamente, se eu pegar x menos 1, tá? Isso é menor que epsilon. X menos 0, isso é menor que epsilon. Então, o limite de x 2k mais 1, esse cara é 0. E a segunda parte, né, x menos 1 é menor que epsilon, você vai ter o limite de x2k igual a 1. Então nota que a primeira ela oscila, ela vai para 0, a segunda parte ela vai para 1. Se uma sequência ela tem, se essa variável então ela tem dois limites, então x não, a variável a grandeza variável x não tem limite. Tá bom? Tudo bem? Se ela tem dois limites, ela não tem limite. Ou seja, é a consequência 2 aqui. Se uma grandeza variável possui limite, então esse limite é único, tá? Esse limite é único. É isso que eu estou dizendo. Bom, então, espero que tenha ficado claro aí, né? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Eu volto em alguns pontos se for necessário. Mas, enfim, perceba, né, que eu estou sempre, x é uma grandeza variável, eu estou fazendo, né, x1, x2, x3, essa sequência, para a gente entender, né, como x vai variando e como a gente vai entendendo a questão de tender a um limite, tá? Outro ponto que eu quero colocar aqui, né, então são grandezas infinitamente grandes. E aqui a gente quer entender frases do tipo x tende ao infinito. X tende ao infinito, tá? Qual que é a definição, né? Como que a gente pode dizer isso? Então, definição. Seja x uma grandeza variável né?
seja x uma grandeza variável. Dizemos que x tende ao infinito se dado m arbitrário, m pertencente aos reais, né, arbitrário, módulo de x é maior se para dado m arbitrário, módulo de x é maior do que m, tá? O módulo de x é maior do que m. Tudo bem? Dizemos que x tende para mais infinito, ou vou colocar assim, ó, para o infinito positivo mais infinito, se para dado m x é maior do que m, dizemos que x tende para o infinito negativo menos infinito se para dado m menos x é menor do que x é menor do que menos m, tá? X é menor do que menos m, tá bom? E aí, por fim, se x é tende ao infinito, dizemos que x é uma grandeza variável infinitamente grande. Tá certo, pessoal? Tudo bem? Bom, então vou dar algum exemplo aqui, alguns exemplos, né? Então, vamos pegar aqui a sequência, né? Seja a sequência.
x1 igual a 1, x2 igual a 2, x3 igual a 3, xn igual a n, tá? Então, módulo de x, pessoal, ele tem que ser maior do que m para um m arbitrário. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, m igual a... Vou colocar aqui, né? Aqui é o x, aqui é o n, aqui é o xn, e eu vou tomar m igual a 100, por exemplo. Então, 1 vale 1, o 2 vale 2, tarará, o 100 vale 100. Esse cara me deu a condição, esse cara é igual a m. Se eu pegar o 101, qualquer número que eu pegar aqui para baixo, eu vou ter a condição que 101 é maior do que m. Então, essa sequência aqui, né, de valores que eu estou assumindo para x, tá? Ela tende, então x, podemos escrever, né, que x tende para mais infinito. Tudo bem? Tudo bem? O contrário, né, também é verdade, é o contrário. Vamos fazer aqui, né, para x tendendo a menos infinito, né? Então, exemplo, né, a sequência de... Vamos pegar aqui embaixo. O exemplo aqui, né, seja a sequência de valores. Então, x1 é igual a menos 2, x2 é igual a menos 4, x3 é igual a menos 6, tabuada do menos 2, né? Bom, xn, ele vai ser a menos 2n, tá certo? Então, opa, aqui não é módulo de x, tá? Aqui é x para um determinado x, é sempre maior que m. Então, para um determinado x, eu vou ter menor do que menos m, tá? O m arbitrário. Então, se eu selecionar o m é igual a 100, tá? Eu vou ter o n, vou ter o xn. Então, se for menos 1, vale menos 2. Se for menos... se for 1, vale menos 2. Se for 2, vale menos... O n é natural, né? O n pertence aos naturais. Menos 4, tarará. Se for 50, esse cara vale menos 100. Opa, esse aqui já é igual ao meu menos m, tá? E aí, abaixo, qualquer valor para n acima de 50, eu vou ter um xn menor do que 100. Então, vou colocar aqui o 51. Esse cara vai ser o menos 102, que é menor do que menos m. Tá certo? Qualquer valor. Então, isso, por conta disso, eu posso escrever que o limite, né, de x, ele é menos infinito, ou x tende a menos infinito. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo bem? E um exemplo do outro caso, né, seria a sequência de valores, exemplo 3.